Olá, meu nome é Roberta Rodrigues, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma mais leve, mais prazerosa, sem terrorismo nutricional e ao mesmo tempo se permitindo comer o que gostam. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que comer no pré e no pós-treino. Eu costumo dizer que dentro do processo de emagrecimento existe o casamento perfeito, que é atividade física mais alimentação. Os dois juntos potencializam muito os resultados dentro do processo de emagrecimento e dessa forma formam o casamento perfeito. É muito comum as pessoas terem dúvidas do que comer antes e depois do treino. E diante disso, eu resolvi fazer esse vídeo com algumas dicas práticas para te ajudar durante esses momentos. A atividade física, ela é de suma importância, uma vez que ela promoverá o que a gente chama de gasto calórico. Então, quanto maior o seu gasto calórico, melhores serão os seus resultados dentro do processo de emagrecimento. Então, eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor sobre essa questão do gasto calórico. Por exemplo, se você consome 3.000 quilocalorias por dia e você gasta 2.000 quilocalorias, você, consome mais do que você gasta, então você vai ganhar peso. Se você consome 3.000 quilocalorias e você gasta 3.000 quilocalorias por dia, você vai manter o seu peso, porque você consumiu o mesmo tanto que você gastou. Ao passo que, se você, por exemplo, consome 3.000 quilocalorias, mas você gasta 4.000 quilocalorias, você gastou mais do que você consumiu. Então, você vai, dessa forma, perder peso. Então, a atividade física, ela é responsável por promover esse gasto calórico, ajudando, assim, dessa forma, dentro do processo de emagrecimento. Quando a gente fala sobre o que comer, por exemplo, no pré-treino, tudo vai depender, por exemplo, do seu horário, de pré-treino, tudo vai depender da sua rotina. Então, esse vídeo, ele tem como intuito te trazer algumas dicas e algumas opções para diversos horários aí, do seu dia, a depender aí do horário que você vai fazer a sua atividade física e vai, então, inserir, a opção que mais combinar dentro do seu dia a dia. Então, por exemplo, se você vai fazer atividade física bem cedinho, de repente, o seu café da manhã pode ser o seu pré-treino. Se você vai fazer, por exemplo, a atividade física próximo do horário do almoço, o seu almoço, de repente, pode ser o seu pré-treino. Então, tudo vai ter que ser avaliado de acordo com o seu dia a dia, de acordo com a sua rotina. Eu costumo dizer que não existe, nesse caso de pré e pós-treino, uma regra de bolo, É muito importante você fazer uma autoavaliação e, em muitos momentos, vai ser necessário também o acompanhamento nutricional, porque dependendo da atividade física que você faz, dependendo do seu objetivo, o acompanhamento nutricional ele vai ser de suma importância para ter, nesse caso, uma prescrição individualizada para você. Mas com as dicas práticas que eu vou te dar nesse vídeo, você já consegue dar um primeiro passo aí dentro do seu dia a dia. Com relação ao pré-treino, uma dica muito importante é com relação à questão do intervalo, Quanto tempo antes eu devo fazer o meu pré-treino? De 30 a 40 minutos antes do exercício, certo? E aí vem aquela outra dúvida, Qual alimento que tem que ter no meu pré-treino? É muito importante que no pré-treino você insira alimentos que te dão energia, Basicamente, aquele grupo de alimentos que dão energia é o grupo do carboidrato. Então, o carboidrato vai te ajudar muito no momento do seu pré-treino para te fornecer a energia necessária durante o seu treino. O que entraria como fonte aí, por exemplo, de carboidrato? Banana, aveia, arroz, macarrão, batata, mandioca, certo? Essas são algumas opções que você pode utilizar e um pouco mais para frente eu vou dar outros exemplos que você pode estar utilizando nesse momento. E outra dúvida muito comum é com relação à questão da proteína. Devo ou não devo colocar a proteína no meu pré-treino? Inicialmente, como eu falei, a prioridade nesse momento do pré-treino é você colocar uma fonte de carboidrato. A proteína entra como um opcional, você pode sim colocar ela, não tem problema nenhum. O que você vai ter que monitorar é que a proteína, ela tem uma digestão um pouquinho mais lenta. Então, algumas pessoas, ao colocarem a proteína como pré-treino, elas não se sentem bem devido a essa questão da digestão. Então, assim, você pode fazer um teste dentro do seu dia a dia e se monitorar. Se você perceber que você
está se sentindo bem, quer colocar uma opção que vá ter tanto o carboidrato quanto a proteína, não tem problema nenhum. E aí, o que você poderia, por exemplo, colocar como fonte de proteína? Você pode colocar, por exemplo, um cottage, você pode colocar, por exemplo, leite, pode colocar iogurte, pode variar entre essas opções, né? Mas vale ressaltar mais uma vez que é importante você fazer esse teste para você ver como de fato você vai se sentir. E aí, então, diante, né, do que eu citei, do que é necessário ter no seu pré-treino, vou te dar algumas sugestões do que você pode incluir. Então, por exemplo, você pode colocar banana com pasta de amendoim, você pode utilizar a opção de banana mais aveia, mais canela. Você pode fazer, por exemplo, a opção da panquequinha de banana, que é super simples. Você precisa de colocar, nesse caso, um ovo, uma banana amassada e uma colher de sopa de farinha de aveia. E aí você mistura todos os ingredientes, coloca em uma frigideira antiaderente untada e aí você leva ao fogo e vira dos dois lados até dourar. Essa é uma excelente opção. Você pode usar também como opção o açaí. Você pega aquela polpa de açaí congelada, no caso o açaí sem açúcar de preferência, bate com banana e fica um excelente pré-treino também. Além disso, você pode utilizar o shake paçoquinha como opção. O shake paçoquinha, ele é delicioso e aí nele você coloca 200 ml de leite, uma banana congelada, uma colher de sobremesa de pasta de amendoim e uma colher de sobremesa de amendoim triturado e bate tudo no liquidificador. É uma excelente opção também. Além disso, você pode, por exemplo, utilizar uma opção de batata doce ou, por exemplo, a opção de mandioca cozida. São excelentes opções e você pode ir variando entre elas. A depender do horário que você vai fazer atividade física, você pode usar a vitamina como um pré-treino também. Então, por exemplo, coloca 200 ml de leite, uma fruta da sua preferência, coloca aveia e se quiser pode colocar também um pouquinho de canela. Então, essas são algumas opções e você pode ir variando entre elas ao longo dos dias da semana para ficar algo, né, bem variado e você evitar aí a monotonia alimentar dentro do seu dia a dia. É muito comum as pessoas darem importância ao que comer no pré-treino e esquecerem do que consumir no pós-treino ou até mesmo não fazer o pós-treino ou fazer esse pós-treino de forma inadequada. Então, assim como o pré-treino é muito importante, o pós-treino também ele é de suma importância para os seus resultados. Então, no pós-treino, você vai precisar de 2 nutrientes que são, assim, extremamente importantes nesse momento. Quando a gente faz a atividade física, nós temos ali um dano nas nossas fibras musculares. E para a gente reparar esses danos nas fibras musculares, a gente precisa de entrar no que a gente chama de estado anabólico, para a gente fazer a reconstrução e o reparo dessas fibras musculares. E pensando nisso, nesse reparo e nessa reconstrução, nós vamos precisar, nesse caso, de alimentos que são fontes de proteína. Então, a proteína é um dos nutrientes que é de suma importância nesse momento. Além disso, durante a atividade física, você precisa também de repor os seus estoques de energia, uma vez que nesse momento nós temos um grande gasto energético. Então, pensando nisso, né, e a fim também de evitar o catabolismo e, consequentemente, a perda de massa magra, é de suma importância que você insira nesse momento alimentos que são fontes de carboidrato. Então, no pós-treino, nós vamos precisar necessariamente de carboidrato mais proteínas, certo? Então, pensando nisso, o que você pode colocar como opções? Você pode usar, por exemplo, ovos mexidos ou um omelete mais fruta, ou ovos mexidos ou omelete mais um suco. Você pode usar como opção também uma carne, né, que no caso seria aí a proteína, mais, por exemplo, mandioca ou batata inglesa, ou batata baroa, ou batata doce, ou inhame, ou milho verde cozido, mais, por exemplo, verduras e legumes. Então, se, por exemplo, o seu pós-treino for o almoço ou o jantar, essa seria uma excelente opção. Além disso, dá para você, nesse momento também, fazer uma crepioca. Você pode usar, por exemplo, um ovo mais 2 colheres de sopa de tapioca, bater ali, misturar todos os ingredientes, colocar numa frigideira antiaderente untada, levar ao fogo e
né, virar dos dois lados até dourar. Então essas são algumas opções que você pode utilizar aí, né, dentro do seu dia a dia. Além disso, você pode utilizar também a opção de sanduíche natural. Então você pega ali o pão de forma, coloca frango desfiado, coloca, por exemplo, uma cenoura ralada, tomate, alface, pode utilizar também como substituto do frango, atum ou sardinha, ou até mesmo, por exemplo, ovinhos mexidos. Então essa opção do sanduíche natural é uma opção também bem prática. Então, por exemplo, se você vai para academia e sai da academia, vai direto para o trabalho, você pode utilizar essa opção do sanduichinho natural. Embala direitinho, leva com você na sua bolsa e vai com tudo aí para o seu trabalho. Então a gente, né, tem aí diversas opções e assim como para o pré-treino, você precisa de avaliar bem a sua rotina, o seu dia a dia, para você ver em qual horário você vai estar fazendo atividade física, para você ver quais seriam os melhores alimentos e as melhores opções a serem colocadas no seu horário de pós-treino, de acordo com o que eu citei aqui nesse vídeo, certo? E outra dúvida muito comum é: eu preciso de usar whey ao iniciar a atividade física? O whey, ele é um suplemento alimentar. Então, inicialmente, nós tentamos suprir toda a necessidade de proteína via alimentação, através de alimentos. No entanto, quando isso não é possível, o nutricionista ele prescreve o suplemento alimentar, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma demanda de proteínas mais alta e ela não consegue consumir toda a demanda que ela precisa via alimentação, o nutricionista ele faz a prescrição do suplemento alimentar. No entanto, tem algumas pessoas que, mesmo que consiga, né, introduzir as proteínas que são necessárias ao longo do dia via alimentação, gostam de utilizar o whey, por exemplo, como uma forma mais rápida de fornecimento de proteínas. Então, por exemplo, vai sair da academia e vai direto para o trabalho, né? O whey pode facilitar ali naquele momento, como por exemplo o uso no pós-treino. Tem pessoas que gostam de utilizar, por exemplo, numa vitamina, como uma forma de aumentar o aporte proteico da refeição. E a gente sabe que a proteína, ela ajuda muito com relação à questão da saciedade. Então, quando a gente usa, por exemplo, o whey em uma vitamina ou em alguma receitinha, alguma preparação, consequentemente a gente se sente um pouquinho mais saciada. Então, algumas pessoas utilizam com essa, né, funcionalidade. Não tem problema nenhum você fazer o uso do whey dessa forma. No entanto, você precisa de ter cautela, né, sem exagerar no consumo, e sempre que possível é interessante você buscar uma ajuda profissional para você avaliar de fato quais são as suas necessidades e dessa forma, né, não utilizar um suplemento alimentar de forma errada, certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá no meu perfil, @nutricionista_Roberta_Rodrigues, e acompanhe tudo que eu posto por lá, a minha rotina, dicas exclusivas que eu coloco lá no meu Instagram também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!